A paz do Senhor Jesus Cristo, meu amado e meu irmão, louvado e agradecido seja o nome do Senhor nosso Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor, que Deus venha nos abençoar de uma forma maravilhosa nessa noite. Quero agradecer a Deus por mais uma oportunidade de estar aqui nessa noite, para bendizer, para engrandecer o nome daquele que vive e que reina para todo sempre, daquele que era, que é e que é conosco até a consumação do século. Louvado seja aquele que vive e que reina para todo sempre. Aquele que é fiel a todo tempo, ele é bom e é bom todo tempo. O Senhor nosso Deus. Quero trazer uma mensagem por meio do Espírito Santo, mas antes quero vos falar Quero trazer em memória, em nome do Senhor Jesus Cristo, aqui o versículo no livro de Provérbios, capítulo de número 28, no seu verso de número 13, onde diz assim: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas os que a confessam e deixam alcançará a misericórdia. Isso é, meu amado irmão, louvado seja o nome do Senhor. Quem procura negar o seu pecado, ou seja, abominar o seu pecado e mantê-lo, encoberto, ao invés de reconhecer, confessar e abandonar esse pecado, não progredirá espiritualmente. O perdão e a misericórdia de Deus, no entanto, estão à disposição de todos os que se chegam a Deus continuamente arrependidos de fato e de verdade. Bom, nós entendemos que aquele que encobre as suas transgressões, o que é isso? O seu pecado, que vive clamufado, fingindo ser algo que não é, mas está encoberto, no seu coração está encoberto o pecado, ou seja, as pessoas que não confessam ele. Por exemplo, tem irmão que peca contra o seu irmão, mas ele não reconhece as suas fraquezas e não tem, aquele impulsionamento de ir até o seu irmão e pedir perdão. E aí fica naquela, quem me justifica é Deus. Não, meu amado, Deus não pecou. Deus, ele não peca. Quem peca somos nós. É nós que temos que confessar. Quando nós transgredimos ou pecamos contra alguém, nós temos que chegar naquela pessoa e confessar, pedir perdão, pedir desculpa, porque ali é reconhecendo nossas fraquezas, é confessando nossos pecados. Quando nós pecamos contra um irmão, ou até mesmo contra um líder de um ministério, nós temos que confessar a nossa culpa a ele, aquele líder de ministério. Para quê? Para que haja o perdão da parte do Senhor em nossas vidas. Esse negócio, quem me justifica é Deus. Sim, Deus justifica. Mas a partir do momento que nós confessamos as nossas transgressões, é a partir do momento que nós confessamos os nossos pecados, aí o Senhor nos perdoa. Isso é o quê? Nos justificando daquele pecado. Mas nós temos que confessar, porque a Bíblia está deixando bem clara, aquele que encobre as suas transgressões. O que é isso? Aquele que não confessa, aquele que não faz confissão dos seus pecados. A Bíblia nos revela aqui que ele nunca prosperará. Prosperar em quê? Na misericórdia de Deus. Nunca prosperará em uma vida de comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Ou seja, nunca vai chegar a um padrão de um servo ou de uma serva, de um homem ou de uma mulher temente a Deus. Por quê? Porque está encobrindo os seus pecados. E a Bíblia diz, e aquele que as confessa e deixa, ou seja, e abandona os seus pecados. Como já foi dito aqui, aqueles que renunciam aos seus pecados, que abominam os seus pecados, ou seja, que tem nojo dos seus pecados e faz confissão dele, a Bíblia disse que esse alcança a misericórdia. Por isso, meu amado irmão, nós temos que confessar os nossos pecados. Tanto para com alguém que nós degredimos, que nós falamos mal, tanto para com alguém que nós pecamos contra ele,
ou muitas das vezes nós nos humilhamos com algo, né? Jogando na cara daquela pessoa, nós temos que confessar tanto para ela, como também para com o Senhor nosso Deus, para quê? Para que nós sejamos perdoados. Mas ainda não é aqui a mensagem, meu amado. Aqui é somente a palavra de introdução, amém? Que está em Provérbios capítulo 28, verso de número 13. Aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas os que as confessa e deixa, alcança misericórdia. Trazendo para onde? Gálatas capítulo 5, a partir do versículo de número... Vamos ler aqui a partir do versículo de número 13, amém? E nós vamos saber aqui acerca das obras das carnes, que nós temos que fugir, né, dessas aparências, fugir da aparência do mal, para que nós sejamos pessoa temente a Deus e que sempre estamos almejando que a graça do Senhor em nossa vida, andar na justiça, na fidelidade. Amém? Mas antes disso, vamos louvar ao Senhor nosso Deus com a harpa cristã de número 200. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Deixa eu iniciar aqui de novo. Aleluia, Jesus. Quão bondoso amigo é Cristo, carregou com a nossa dor, e nos manda que levemos os cuidados ao Senhor. Falta um coração dorido, gozo, paz, consolação. Isso é porque não levemos tudo a Deus em oração. Tu está fraco e carregado de cuidados e temor. Ah, Jesus, refúgio eterno, vai com fé teu mal expor. Teus amigos te desprezam, contra-lhes em oração. E com seu amor tão terno, paz terá no coração. Oh, aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Cristo é verdadeiro amigo. Disto prova nos mostrou. Quando para levar consigo o culpado encarnou, derramou seu sangue puro, nossa mancha para lavar. Gozo em vida e no futuro, nele podemos alcançar. Cristo é verdadeiro amigo, Cristo prova nos mostrou. Quando para levar consigo um culpado encarnou, derramou seu sangue puro,
nossa mancha pra lavar. Gozo em vida e no futuro, nele podemos alcançar. Aleluia, Jesus. Oh, Senhor da glória, aleluia. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus, aleluia. Oh, glória a Jesus. 467, aleluia. Aleluia, glória a Deus. Glória a Jesus. A paz do Senhor, meu irmão Rondinei. Glória a Deus, meu amado. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus é o Redentor que veio nos salvar do mundo de horror, das ondas desse mar. Todo o que crê, vitória lhe dará, também real poder. O gozo trará, avante eu vou, para entrar no céu na divina mansão. Tenho um gozo muito profundo, Jesus no coração, não olhando para o mundo, avante eu vou. Jesus me Salvador, ao céu me levará, e do destruidor o corpo esmagará. Ao caro Redentor, fiel aqui serei, a ele com fervor somente seguirei. Avante eu vou, para entrar no céu na divina mansão. Tenho um gozo muito profundo, Jesus no coração, não olhando para o mundo, avante eu vou. Trombeta zoará do nosso Criador, a graça elevará do santo do Senhor, em glória e poder, Jesus regressará, seu servo hão de ouvir, pois breve voltará. E avante eu vou, para entrar no céu na divina mansão. Tenho um gozo muito profundo, Jesus no coração, não olhando para o mundo, avante eu vou. Quis vir a Jesus a fim de me levar a desfrutar em luz o seu amor sem par. Abraão, Isaque e Jó, ali no céu verei, ao lado de Jacó, com ele cearei. Avante eu vou, para entrar no céu na divina mansão. Tenho um gozo muito profundo, Jesus no coração, não olhando para o mundo, avante eu vou. Oh, aleluia, glória a Deus, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. É só bênção, meu irmão, só vitória, glória a Deus. Desde já,
Que Deus venha abençoar a vida do meu irmão e toda a família, amém. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que Deus possa conceder graça sempre, amém, meu amado irmão. Glória a Deus, estamos juntos aí na caminhada, a glória e louvor do nosso Senhor Jesus Cristo, amém. Louvado seja Ele. Senhor, meu Deus e meu Pai, diante da Tua gloriosa presença, nesse momento, Senhor, quero te agradecer por tua bondade e misericórdia. Quero te pedir a tua bênção, meu Pai, sobre esse culto nesse momento, Senhor. Ainda que nós não estejamos juntos, mas por meio do teu Espírito Santo que se faz presente, meu Pai, em nossas vidas, nós testificamos, meu Pai, da tua palavra que falamos, que não é nossa, meu Pai, mas é tua. Senhor, eu te peço, meu Deus, a tua bênção nesse momento, sobre a minha vida, sobre a minha família, sobre a minha casa, sobre o meu lar, sobre a vida do meu irmão Rodinei, sobre a família dele. Eu peço a tua bênção, meu Pai, sobre todos aqueles que vão estar presentes, meu Pai, nesse momento, e sobre todos aqueles também, meu Pai, que não vai estar presente. Pai, eu te peço que o Senhor nos ajude, Senhor, a te servir. Que o Senhor nos ajude a andar, meu Pai, na tua presença, a te servir com honra, com glória, com louvor e com adoração ao teu nome. Pai, em tudo nós damos graças a ti. Mas desde já, meu Pai, eu peço a tua bênção sobre essa mensagem, sobre essa palavra. Que não seja eu, Senhor, mas que seja o teu Espírito a falar conosco, papai. E todos aqueles que ouviram aonde essa mensagem chegar, meu Pai, que milagres venham acontecer, libertação, cura e restauração venham acontecer em nome de Jesus, papai. Visita agora a nação, visita agora Israel, visita os irmãos, Senhor, na fé, que o Senhor possa renovando, fortalecendo a esperança, dando vigor, dando força a cada um, Senhor, segundo o teu Espírito Santo. Pai, que o Senhor nos ajude nessa noite e nos dê paz e alegria, nos dê força e nos dê vigor, nos fortalece na força do Senhor, papai. Nos reveste nesse momento das tuas armaduras, para que possamos batalhar, porque a nossa luta não é contra carne nem contra sangue, mas sim contra principados e potestades, sim contra as hortes da maldade nas mansões espirituais. Santo de Israel, Deus de Abraão, de Isaac, Deus de Israel, também é o nosso Deus. Ó Senhor, e por intermédio da tua vontade, do teu querer, do teu Espírito Santo, Senhor, aqui estou nessa noite para bendizer, para engrandecer e louvar o teu nome. Eu peço a tua bênção, meu Pai, sobre nossas vidas. Que a paz do Senhor seja conosco por todos os dias, até a consumação do século, Pai. Assim te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Louvado e engrandecido seja Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Meu amado irmão, no livro de Gálatas, capítulo de número 5, o qual o nosso irmão apóstolo Paulo tem descrevido algo maravilhoso, aonde nós temos que fixar, as nossas ações e as nossas atitudes, aonde nós temos que adquirir por parte, mas ambos em parte nós somos alertados a não praticar o quê? As obras da carne. Antes, nós temos que estar atento, vigiando e orando, para que nós não caímos em tentação, mas seremos sóbrios, usando de sabedoria, usando de inteligência, para que nós não possamos o quê? Pecar e para que nós não possamos o quê? Sujeitar ao quê? Aos desejos, à concupiscência da nossa carne. A Bíblia diz que nós temos que sujeitar-vos, portanto, a Deus e resistir ao diabo, e ele fugirá de nós. Nessa resistência, nós temos que resistir o quê? Em nós, a concupiscência da carne, que é o desejo, que é o prazer da nossa carne. Resistimos a nossas vontades, a nossas paixões carnais, e sujeitando-nos, pois, a Deus. E tudo isso, não só as obras, não só a carne, não só os desejos, mas também o diabo fugirá de nós. Quando nós sujeitamos a Deus, e quando nós submetemos a palavra do Senhor, e praticamos ela, e
temos uma vida de propósito, jejum e oração, pautado na obediência a Cristo Jesus, nós sujeitamos a Deus e resistimos às obras da carne. E isso faz com que ela venha cada dia mais se mortificando em nossas vidas, não dando ocasião à carne, mas andando no Espírito. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja por meio do servo de Cristo Jesus, por meio do mordomo da casa do Pai. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Olha o que diz no versículo de número 13, do capítulo de número 5 do livro de Gálatas. Porque vós, irmãos, foste chamado à liberdade, não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pela caridade. O que é isso? Pelo amor, meu amado irmão. Ele diz o que o apóstolo Paulo nos adverte. Nós, como irmão, que formos chamados por quem? Por Cristo Jesus, por meio do Espírito Santo, a quê? A liberdade. Nós somos livres para servir a Cristo Jesus. Isso nos dá liberdade que eu e que você, que servimos a Cristo, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, não andamos debaixo de quê? Da lei. Não andamos debaixo da lei que nos traz o quê? Condenação. Mas nós estamos debaixo da graça que nos dá liberdade. Para quê? Para nós servirmos a Cristo. Não estamos debaixo de uma religiosidade. Por quê, meu amado irmão? A religiosidade, ela mata cristão. A religiosidade, ela tem letra, mas quem dá vida é o Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz que a letra mata, mas o Espírito, ele nos vivifica, ele dá vida, né? Por isso, nós não podemos dar ocasião que a lei da carne. Não podemos dar ocasião à carne, né? Mas servi-vos uns aos outros pela caridade. O que é isso? Um mandamento de Deus. Caridade é o amor. É o grande mandamento de Deus. O primeiro mandamento é: amarás o Senhor seu Deus de toda a sua força, de toda a tua sabedoria, de todo o teu entendimento e de todo o seu vigor. O segundo é semelhante a esse: amar aos vossos próximos como a vós mesmos. Então, meu amado irmão, o amor é o primeiro e grande mandamento. Vamos testificar aqui essa palavra no versículo de número 14. Porque toda a lei se cumpre numa só palavra. Nesta, amará o teu próximo como a ti mesmo. Né? Confirmando aqui a palavra, né, da profecia. A palavra revelada por meio do Espírito Santo está testificando, né, no ministério profético da palavra de Deus, que é amar o teu próximo como a ti mesmo, e assim cumprimos toda a lei da graça que nos foi dada por meio de Jesus Cristo nos novos, né, mandamentos, ou seja, nos novos, aleluia, louvado seja Deus, no Novo Testamento de Cristo Jesus, né? Então nós entendemos que é a importância do Velho Testamento é que ela serve de aio. O que é isso? Ela nos guia até o Novo Testamento, que é Cristo Jesus. O Velho Mandamento e o Novo Mandamento, ambos, são todos importantes. Não compreenderemos o Novo Testamento se nós antes não estiver focado também no Velho Testamento. Isso serve de aio para nós entrarmos no Novo Testamento e chegar à compreensão de que lei, estatutos, escritura de Jesus, de Deus, ela nos ensina também por meio do Novo e do Velho Testamento. Então, ambos são todos importantes. Não adianta destacar só o Novo Mandamento, não. O Velho Mandamento é que nos faz chegar e nos aproximar e a chegar a mais no Novo Testamento.
trazendo o conhecimento do Velho e lançando ele no Novo Testamento, porque ambos, tudo são a Escritura de Deus. Tudo se determina a lei da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? No versículo de número 15, ele disse: se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede, não vos consumais também uns aos outros. Olha só, isso é entre contenda, briga, discórdia, né? Dissensões que entre um com os outros. Se ele está nos dizendo que cumpriremos a lei da graça, determina-se no amor de um para com o outro, como nós, como irmão, temos que estar em dissensões, temos que estar em divisões, temos que estar em discórdia, em bate-boca, em discordância, em brigas, né, um com os outros. Se Cristo pede para que nós amemos uns aos outros, e muitas das vezes as pessoas estão assim, em discórdia, né, brigando, em dissensões, porque não está cumprindo o quê? A lei do grande mandamento do nosso Senhor Jesus Cristo, amar o seu próximo como a ti mesmo. Então, a Bíblia nos revela que por falta, pelo crescimento da iniquidade, o amor de muito tem esfriado. E é o que tem acontecido nos dias de hoje. O amor esfriou porque o pecado tem tomado conta da vida das pessoas. Aí é cada um por si. Ninguém se importa mais com o seu próximo. Ninguém quer saber do próximo. Isso é o quê? Isso é a iniquidade que tem aumentado no meio das nações, no meio dos povos, né? No versículo 16, já vai entrar sobre as obras da carne e o fruto do Espírito Santo. Nós vamos entender que do 16 até o 19, fala sobre as obras da carne, a qual nós temos que desviar desse mal, apartar desse mal. Ele disse: digo, porém, andai em espírito, e não cumprirei a concupiscência da carne. O que é isso? Não cumprirei o desejo, o prazer da carne. Concupiscência é isso, é desejo, é prazer que a carne dá ao homem, para que a gente ande no espírito. Ah, mas como eu vou andar no espírito se eu sou um homem que vivo na carne, meu amado irmão? A briga, as dissensões entre a carne e o espírito, ela é travada. A batalha entre a carne e o espírito, ela é travada. A carne, ela nos inclina com as suas obras a pecar contra Deus, a se rebelar contra Deus. E esse é o desejo da carne. É o desejo da carne no homem que vive na carnalidade. Mas o Espírito, ele nos ensina a servir a Deus, a adorar o Senhor, a praticar aquilo que é agradável aos olhos do Senhor nosso Deus. Aleluia! Louvado seja aquele que vive e que reina para todo sempre. Né? Então, a essa inimizade entre a carne e o Espírito, se nós não apelar um e desagradar o outro, não tem como nós servir ao Espírito e andar na carne. Ou nós andamos na carne, ou então nós andamos em Espírito. Se vós andais na carne, não cumprirei, né, a lei do Espírito Santo, não cumprirei a graça de Deus. Mas se vós andai no Espírito, vós não tem como cumprir, né, a concupiscência da carne. Nós temos que apartar, nós temos que abominar um, nós temos que odiar um lado para agradar aquele a qual nós estamos fortalecendo em nossas vidas. Se nós alimentamos mais a nossa carne, é a carne que vai reinar na vida do ser humano. Se o homem alimenta mais a sua carne, claro que a carne vai estar em cima e o espírito vai estar embaixo. Mas se nós alimentamos mais o nosso espírito vai estar lá em cima e a carne cada dia mais se mortificando. Ah, irmão Eduardo, como nós vamos alimentar a carne? Praticando as obras da carne, fazendo tudo aquilo que a carne deseja, fazendo a concupiscência da carne, o prazer que ela deseja, e isso faz com que nós sejamos desligados de Deus. Como nós, Eduardo, alimentamos o Espírito? É obedecendo a Cristo Jesus, é praticando
é guardando a sua palavra, é amando essa palavra. O que é esse amar? É praticar ela todos os dias em nossas vidas, é praticando o jejum, é praticando uma vida de obediência, é praticando uma vida de propósito pautado na palavra de Deus, é sempre estar inclinado às obras, o quê? Do Espírito Santo, né? É sempre estar inclinado o quê? Ao fruto do Espírito Santo para que ele manifeste em nossas vidas. Então, meu amado irmão, aqui nós vamos entender, e eu pergunto a meu irmão, de quem é o reino do céu? Pertence a quem o reino do céu? Quem é o dono do reino dos céus? O céu, meu amado irmão, é de Deus. O céu pertence a Deus. E lá só vai entrar a quem Deus quer que entre. Aqui vai estar destacado alguns que Deus não vai permitir entrar lá no reino dos céus. Quer ver? No versículo 17 ele diz: porque a carne cobiça contra o espírito, que eu acabei de falar, a inimizade. Porque a carne cobiça contra o espírito. E o espírito contra a carne, para que não façais o que quereis, ou seja, a inimizade, a guerra travada entre a carne e o espírito, tudo para que nenhum cumpra o seu propósito em nossas vidas, mas vai de cada um a quem alimenta mais, se é a carne ou se é o espírito, né? Como já foi dito aqui acerca de quem nós alimentamos a mais, é aquele que está governando as nossas vidas. Amém? No versículo 17 ele disse: porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. O que é isso? É travado, é guerra, é inimizade entre o espírito e a carne, ou seja, os dois não andam juntos, os dois não têm comunhão, porque a carne inclina a fazer os prazeres da carne e a pecar contra Deus, mas o espírito ensina a manifestar o fruto dele. Para quê? Para que nós possamos servir a Deus de conformidade, agradando ao Senhor. No versículo 18 ele diz: mas sois guiado pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. De qual é essa lei? Da lei do pecado, da lei da carne, né? Da lei da carne. Nós não estamos debaixo dela, porque essa lei, ela não salva ninguém. A lei não tem poder de salvar ninguém. Quem salva é a graça. E o dom de salvação é um dom de Deus, é um dom imerecível. A graça é algo imerecível que nós não merecemos, mas nós conquistamos com o quê? Com a nossa obediência e com a nossa fé, com a nossa crença em Cristo Jesus. Nós adquirimos ela, porque Jesus, ele nos concede essa graça, e é somente ele. Salvação é um dom de Deus, e não vem por intermédio das nossas obras, pelo nosso trabalho, para que nós não venhamos vangloriar a nós mesmos, mas é um dom de Deus, para que ninguém se vanglorie por meio do seu trabalho, por meio de obras, por meio de fazer uma caridade na vida de uma pessoa, por meio de serviço. Não, é um dom de Deus. E isso nós adquirimos por meio de quê? Da nossa fé em Cristo Jesus. Não tem outro meio. No versículo 19 ele diz: porque as obras da carne são manifestas, ou seja, ela manifesta, se são manifestas, ela manifesta no ser humano, ela manifesta no homem e na mulher. Qual são essa manifestação das obras da carne? São prostituição, olha só. Prostituição, primeiro. O que é a prostituição? Muitas das vezes, a prostituição, homens e mulheres estão praticando ela por estar junto, não são casados, que é chamado o quê? Como se diz, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, me fugiu da ideia, fornicação, isso mesmo. É chamado de fornicação, mas na verdade isso é prostituição. É a mesma prostituição. Quando o homem e a mulher estão somente juntos, ela está nesse pecado da prostituição. Prostituição não só é aqueles que estão lá no mundo se prostituindo, não. Mas aqueles que ambos não se casaram, está na fornicação. Aí o diabo usa aquela conversa enganando, juntado com fé, casado é.
Isso é mentira do diabo, meu amado irmão. É mentira do diabo. O que é que o Senhor está querendo? O Senhor quer conserto. O que é que o Senhor está querendo? O Senhor está querendo que ponha a sua carne em ordem, se coloque na posição. Se coloque na posição, está nessa condição de prostituição, se case. Se case para sair da fornicação, para sair desse pecado. É isso que o Senhor quer. E esses daqui não têm direito ao reino de Deus. Quem está dizendo isso? Sou eu, não. É o próprio Espírito Santo. É a própria palavra. Olha só, que a prostituição, a impureza, o que é impureza? Que vive no pecado impuro, que nunca foi purificado pelo sangue de Cristo. A lascívia, o que é a lascívia? São aquelas pessoas que, homem ou mulher, ambos, que veste aquelas roupas bem coladas e atrai os olhos da pessoa. Isso é lascívia. Está atraindo a pessoa a pecar. Isso é lascívia. O que mais? Idolatria. Idolatria. E muitas das vezes as pessoas que acham que idolatrar é só a imagem, não. Acham que idolatrar é só um santo, não. Idolatria também é tudo aquilo que nós colocamos acima de Deus, prestamos culto, né? Um culto de prostituição, um culto, né, de adultério. Isso é cultuar. Às vezes a pessoa coloca um celular acima de Deus, uma televisão, um ídolo, um cantor, um jogador famoso, até mesmo um pastor, porque é famoso, uma pastora, porque é famosa. Essa pastora é meu ídolo. Esse pastor é meu ídolo. Esse cantor é meu ídolo. Esse jogador de futebol é meu ídolo. Tudo isso é idolatria. Mas nós temos que estar atentos à idolatria cultural também. Porque a idolatria cultural, que muitas vezes as pessoas estão prestando culto a demônios, estão idolatrando a demônios. Muitas das vezes as pessoas não estão sendo usadas por Deus. Muitas das vezes é o diabo que está usando aquilo ali. Porque a pessoa não tem compromisso com a palavra, não tem compromisso com Deus. E a pessoa está no pecado ali. E as pessoas estão glorificando ali, cultuando ao diabo, cultuando ao espírito imundo. Nós temos que tomar muito cuidado, pedir a Deus o dom de discernimento. Olha só o que mais. Idolatria, feitiçaria, inimizade. O que é isso, sabe? Não, eu não vou com a cara desse irmão. Não, é fulano. Meu Deus, Deus me livre. Isso é inimizade, meu irmão. Muitos dos cristãos que dizem ser cristão não vai na igreja, porque é fulano que vai pregar. Ixi, eu nem vou lá. Isso é inimizade. Fulano, não quero nem saber desse tal. Para mim é ele no canto dele e eu no meio. E eu no meu. Nós temos que tomar muito cuidado. Isso é errado? Não, é cada um no seu canto. Mas nós não podemos usar de inimizade porque é uma mulher que está pregando, porque é uma jovem que está pregando, porque é um jovem mais do que eu que está pregando. Eu não posso criar uma inimizade porque Deus está usando aquela mulher, aquele homem de uma forma maravilhosa, tremenda, e eu criar essa inimizade porque Deus está usando aquele homem e aquela mulher. Não, eu não posso fazer isso. Eu tenho que glorificar a Deus e engrandecer o nome dele. Meu Deus, usa mais o seu servo, usa mais a tua serva. É dessa forma, meu amado irmão. Além da inimizade tem o quê? Porfia, emulações, iras, peleja, dissensões, heresias. Quantos pecados, quantas pessoas praticam isso? Invejas, homicídio, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a essa. Olha só o que o Espírito está falando. Olha, e coisa igual a esse tipo, semelhante a essas coisas. Em verdade eu vos digo que muitas outras vezes eu já tenho falado. E o Senhor está confirmando novamente que os tais que praticam tais coisas não entrarão no reino de Deus. Olha só, quem está falando é o próprio Senhor, não sou eu. É o que eu estou falando, o reino é de Deus. Lá entra quem Ele quer que entre. Mas esses daqui
nem sequer vai ter oportunidade se não se arrepender, se estiver praticando essas tais coisas assim. Confirmando, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, antes no passado, está valendo para hoje agora, para o dia de hoje. Para o dia de hoje, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. De quem é o reino? É do homem? Não. O reino é de Deus, meu amado irmão. Quem manda lá é Deus. Quem manda lá não é pastor, não é missionário, não é diácono, não é presbítero, não é evangelista, não é bispo, não. Nenhum homem manda no reino de Deus. Quem manda lá é Deus. E lá entra quem o Senhor quer. Olha que o Senhor diz na sua palavra, que nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus. Quem vai entrar? Mas aquele que faz a vontade de Deus é quem entra no reino dos céus. Porque o reino é de Deus, meu amado irmão. O céu é de Deus. E lá só vai entrar os santos do Senhor, que está se santificando nessa terra. Lá só vai entrar os lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Somente eles. Somente esses. Muitos dirão, Senhor, Senhor, em teu nome eu expulsei demônios. Em teu nome eu curei enfermo. Em teu nome eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fiz A, eu fiz B. Sabe o que ele vai dizer? Afastai-vos de mim. Eu não vos conheço. Vós que praticais iniquidade, eu não tenho nem compromisso. Apartai-vos de mim, porque preparado para ti está reservado, tanto para Satanás como os falsos profetas. É o inferno. É o inferno que está reservado. Ah, você falou que eu não mandei. Você profetizou aquilo que eu não mandei. Você falou aquilo que eu não mandei, que eu nunca vos tenho mandado. Revelou aquilo que eu nunca tenho falado.